A vegetação, geograficamente distribuída pelos biomas terrestres, é o resultado das interações entre esses seres vivos e os elementos da atmosfera, da hidrosfera e da geosfera do planeta. E essa distribuição está diretamente associada com as diferenças na intensidade da luz solar, dependendo da faixa de latitude. Por exemplo, as áreas próximas à linha do Equador possuem luminosidade maior do que nas áreas dos polos norte e sul. E para facilitar o entendimento dessa distribuição, é possível agrupar os biomas em grandes grupos. Por exemplo, o das florestas tropicais e equatoriais, distribuídas entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, as áreas de maior luminosidade solar média do planeta. Essa luminosidade e, portanto, energia mais intensa contribui para que as temperaturas sejam mais elevadas durante o ano. Além disso, a energia solar contribui para que os processos de evaporação da água se tornem mais intensos, o que de uma certa maneira também contribui para que as chuvas acabem se tornando mais abundantes. Aliás, a grande disponibilidade de água é um outro fator responsável pela formação dessas florestas. Uma vez que a disponibilidade de água, essencial para a vida, é bastante grande, há uma contribuição para que a biodiversidade, ou seja, a diversidade de seres vivos, não só em quantidade, mas em variedade, seja bastante grande. Essas regiões do planeta acabam tendo uma biodiversidade muito mais elevada do que em qualquer outra formação florestal existente nas áreas que estão fora dos domínios tropicais e equatoriais. A vegetação também possui algumas adaptações derivadas dessa maior disponibilidade de luz. Por exemplo, uma vegetação que é perene. Perene porque ela não tem uma perda de folhas muito significativa durante o ano, como outras espécies em outras áreas do planeta possuem, por exemplo, para poderem suportar o frio. E também a presença de folhas largas. Uma vez que a presença do sol é constante, ter folhas largas significa conseguir absorver mais energia do sol para, por exemplo, transformar essa luz solar em energia que também aí acaba contribuindo para a manutenção das plantas. Outro detalhe muito importante é que essas florestas acabam sendo, de uma forma geral, bastante densas, ou seja, são florestas com uma grande densidade de vegetação e com caules e galhos muito próximos uns dos outros, e uma vegetação que também possui portes variados. Enquanto algumas espécies podem basicamente ter não mais do que alguns centímetros de altura, outras espécies podem ter vários e vários metros de altura. Algumas espécies em formações florestais, como da Mata Atlântica e da Amazônia, por exemplo, podem chegar a ter alturas de árvores de mais de 60 metros. Na faixa entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer são encontradas as savanas, que também estão em áreas tropicais, porém com a presença de uma estação considerada mais seca, ou seja, um período do ano no qual as quantidades de chuvas acabam sendo menores. E em algumas regiões, essas condições de menor quantidade de chuvas podem ser ainda mais baixas e concentradas em poucos meses, tornando a fisionomia diferente. A vegetação, de uma maneira geral, é formada por espécies arbustivas, ou seja, árvores de porte médio, e também com galhos e troncos que são retorcidos. Mas a diferença no porte da vegetação depende muito da presença de água, ou seja, nas áreas em que a presença de água acaba sendo menor, a vegetação vai ter um porte de espécies mais rasteiras, de maior espaçamento entre as árvores e arbustos, enquanto que em outras áreas nas quais a disponibilidade de água é maior, a densidade da vegetação também acaba sendo maior, porque a água é um elemento essencial para o desenvolvimento da vegetação. Outro grupo é o das florestas subtropicais e temperadas, que estão distribuídas em faixas de latitude fora da zona tropical. Essas formações vegetais desses biomas acabam recebendo influências muito significativas das mudanças entre as estações do ano, ou seja, das mudanças que acontecem do verão para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera e assim por diante. Uma dessas mudanças acaba fazendo inclusive com que a vegetação seja considerada decídua ou decidual, ou seja, essa vegetação em alguns momentos do ano acaba tendo uma perda das suas folhas.
Essa perda das folhas, que começa com um amarelamento, depois com tons mais avermelhados e depois com a queda dessas folhas do solo, é o resultado das mudanças na quantidade de luz solar e nas temperaturas, justamente para que as árvores que estão nessas formações florestais consigam armazenar, economizar energia e suportar o período de frio, porque do contrário, muito provavelmente, as folhas poderiam queimar e morrer. O grupo das estepes e pradarias se distribui tanto por áreas tropicais quanto por áreas subtropicais e temperadas do planeta. A principal característica está ligada à presença de uma vegetação considerada rasteira, ou seja, com a presença de gramíneas, de arbustos, de ervas, que tornam essa vegetação considerada herbácea, porque essa vegetação acaba sendo diretamente associada à presença de solos que não têm um nível de fertilidade tão alto e que, portanto, não permitem o desenvolvimento de uma vegetação de grande porte. E também as chuvas, quando não tem uma distribuição muito regular, acabam tornando esses solos mais suscetíveis à presença de espécies com um nível de desenvolvimento não tão elevado do que, por exemplo, os presentes em florestas tropicais e subtropicais quando as árvores são de maior porte. No extremo sul do Brasil, as pradarias existentes, também conhecidas como pampas ou campanha gaúcha, estão dentro desse grupo. O bioma da taiga é encontrado em áreas mais próximas ao Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, portanto, em áreas nas quais as condições climáticas têm uma associação direta com uma menor presença da luminosidade solar média. E por causa disso, nessas regiões, os verões acabam sendo mais curtos, com temperaturas mais amenas, e os invernos acabam sendo mais longos, inclusive com a presença de temperaturas negativas e de neve. Por conta disso, a vegetação dessa região acaba tendo adaptações, como, por exemplo, a presença de árvores em forma de cones, ou as florestas de coníferas, com a presença de pinheiros, abetos, sequoias, ciprestes e outras espécies de árvores que, por exemplo, possuem folhas em forma de agulha. Essas folhas em forma de agulha acabam sendo fruto de adaptações para que as folhas não acumulem gelo durante o inverno e não percam água durante o verão, permitindo a sobrevivência delas por longos períodos. Nas regiões próximas aos círculos polares e em altas montanhas, o bioma tundra se caracteriza por condições climáticas nas quais a presença de gelo e neve ocorre durante boa parte do ano, com curtos verões de temperaturas não muito acima de zero. A vegetação rasteira e a presença de musgos, líquens, fungos e outros seres vivos se prolifera durante os curtos verões nos quais a superfície não está congelada. O permafrost, tipo de solo da região, possui uma camada de gelo que, mesmo durante o verão, fica confinado abaixo da superfície e aumenta de espessura durante os períodos mais frios. Os biomas em regiões desérticas do planeta têm como principal característica um clima marcado pela baixa pluviosidade, ou seja, quantidades de chuva menores do que em outros biomas do mundo. A falta de água acaba contribuindo para que a diversidade de vida seja menor e com adaptações para que os seres vivos ali existentes consigam sobreviver. As cactáceas, por exemplo, são uma família de plantas conhecidas como xerófitas, que conseguem armazenar água e economizar energia para suportar as condições climáticas. É importante lembrar que, além dos desertos quentes, existem desertos frios. A Antártida, o continente gelado no Polo Sul, apesar de ser formada por espessa camada de gelo, é considerada a região mais fria e seca da Terra.